Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Nós somos acadêmicas de letras do programa Ensinar Polaraioses. Hoje nós iremos falar sobre o quinhentismo, seu contexto histórico, suas principais vertentes e o impacto na nossa história. Você sabe o que é o quinhentismo? Bom, o quinhentismo é a literatura reproduzida no Brasil no século XVI, marcada com a chegada dos portugueses ao Brasil. Ou seja, é literatura no e sobre o Brasil. Isso em tempos de descobrimento. Lembrando que o quinhentismo não é uma escola literária, como o barroco e o arcadismo, por exemplo, pois ele não tem características quinhentistas que comprove isso. Nesta época, nós não tínhamos uma literatura brasileira propriamente dita. Por quê? Porque eram os portugueses que produziam. Portugueses esses que eram os padres, os navegadores desta época, dentre outros. Daí surgiu um movimento histórico e literário que teve que dividir esta literatura falada em duas vertentes, chamada literatura de informação e literatura jesuítica. Então, este processo, ou este período, ficou conhecido como o período das grandes navegações e descobertas. Quando falamos de contexto histórico, podemos dizer que é o início da colonização brasileira. Isso por volta de 1500, no século XVI, com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. O objetivo dos portugueses era explorar territórios e suas riquezas, além dos objetos e dos povos indígenas que aqui viviam. Ou seja, eles queriam mostrar poder, domínio territorial. Essa literatura quinhentista falada está ligada diretamente à exploração econômica e à catequese dos indígenas, onde nesta época existiam dois poderes políticos fortes, que era a Igreja Católica e o Estado. E todos esses fatos históricos estão ligados diretamente sobre o olhar europeu em relação a este novo mundo, onde eles tentavam impor a qualquer custo a sua religião e a cultura em relação aos povos nativos que aqui viviam. Descreviam através de cartas, peças, poemas e afins. Eles descreviam tudo o que eles viam. Assim, o quinhentismo retrata a condição colonial no Brasil. Então, pessoal, podemos dizer que o quinhentismo ficou marcado por duas vertentes: a literatura informativa e a literatura jesuítica. Denominou-se literatura informativa os textos que circulavam no Brasil colonial. Esses textos eram escritos e encaminhados à coroa portuguesa, a fim de relatar as novas terras descobertas, as riquezas naturais e os povos nativos. O corpo do texto, desses textos, caracterizavam-se por conter estilos descritivos para fomentar a curiosidade dos europeus que encontravam-se além mar. Um exemplo fundamental dessa vertente é a carta de Pero Vaz Caminha. Ele descreve a fauna, a flora e os povos nativos da nova terra descoberta. Vamos ler um trecho da carta de Caminha para ilustrar suas observações detalhadas e curiosas sobre o Brasil. Carta de Pero Vaz. A terra é muito graciosa. Tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço. No dia seguinte, nasce bengala de castanho e de oiro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muitos, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais. Diamantes tem à vontade, esmeraldas é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca. Cruzados não faltarão. Vossa perna escanareis, salvo o devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. No ano de 1500,
A carta de Pero Vaz de Caminha chegava às mãos de Dom Manuel, que era o rei de Portugal naquela época. Assim, essa carta ficou conhecida como a Certidão de Nascimento do Brasil e deu início a uma série de outros documentos semelhantes. O Tratado da Terra do Brasil, de Pero Magalhães Gandavo, o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Souza, Duas Viagens ao Brasil, de Hans Standen. A literatura jesuítica é outra importante vertente do quinhentismo. Tinha como objetivo principal expandir o cristianismo e evangelizar o povo nativo para facilitar o processo de exploração da colônia pelos portugueses. Os textos escritos pelos jesuítas tinham, além do caráter informativo, a função moralizante e catequizante. Ou seja, o intuito era ensinar aos índios, além da fé católica, a moral dos povos europeus. Todo esse trabalho de evangelização também era repassado para as autoridades portuguesas. Merece destaque a produção do padre José de Anchieta, que na poesia, com finalidade de catequese, reflete uma visão teocêntrica de mundo. Podemos ver isso na leitura de sua preciosa obra do Santíssimo Sacramento. Acompanhe comigo. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar se nos dá no santo altar de cada dia. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre cá mandou e por nós na cruz passou, crua morte. E para que nos conforte, se deixou no sacramento para dar-nos com aumento sua graça. Esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de vencedores esforçados, deleite de namorados, que, com o gosto deste pão, deixam a deleitação transitória. Quem quiser haver vitória do falso contentamento, goste deste sacramento divinal. Este dá vida imortal. Este mata a fome, porque nele Deus e homem se contêm. É fonte de todo bem, da qual quem bem se embebeda não tenha medo da queda do pecado. Analisando trechos específicos dessas obras, nós podemos observar como eles documentaram os acontecimentos daquela época. O quinhentismo foi a fase literária fundamental para compreendermos um pouco mais sobre a história do Brasil, porque retrata um pouco desse encontro entre culturas e como o povo vivia naquela época, né? Como era o Brasil em si. A análise detalhada das obras de Pero Vaz de Caminha e José de Anchieta traz não só a visão europeia sobre o novo mundo, mas também a complexidade dessas interações culturais. Quando os europeus chegaram em solo brasileiro, os indígenas já estavam aqui, já tinham sua cultura formada, já tinham sua própria língua, sua forma de se portar, de se vestir. E é claro que chegando outro povo com outra cultura completamente diferente, que ambos não conseguiam ali se entender, claro que iria haver esse conflito de culturas. Tanto que na carta de Pero Vaz de Caminha, ele descreve como foi essa chegada dos europeus ali na praia e o primeiro contato dos indígenas com os colonizadores. A literatura quinhentista vai além da história, porque esses textos são utilizados até hoje por historiadores, antropólogos, literatos, porque nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a formação da sociedade brasileira. Esse legado está presente na educação, na cultura e, é claro, que na literatura brasileira, influenciando assim diversos estudiosos, várias gerações de leitores que buscam conhecer um pouco mais sobre a nossa história. E não podemos falar de história da literatura sem falar do quinhentismo, porque além de contar um pouco sobre a história do nosso país, ele também conta ali sobre o início da criação literária no Brasil. Se você gostou de assistir esse vídeo,
curta, comente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!